Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Bem-vindos a mais um Pausa. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muitos debates dentro e fora das cidades. A proibição do uso do celular em sala de aula. A nova lei que entrou em vigor recentemente, agora em 2025, que pretende melhorar a concentração dos alunos e a qualidade do ensino. Mas como essa mudança está sendo recebida nas escolas? Quais são os desafios enfrentados por professores e estudantes? Para entender melhor essa realidade, conversamos com educadores, gestores e alunos para saber como tem sido o dia a dia sem os celulares durante as aulas. Será que a medida realmente está trazendo mais foco e disciplina? Ou há dificuldades na adaptação? Além disso, especialistas analisam se essa nova regra pode impactar a forma como jovens aprendem e interagem no ambiente escolar. E você, o que acha dessa proibição? No Pausa de hoje, queremos ouvir diferentes opiniões e entender os reflexos dessa mudança. O uso excessivo de celulares por jovens e estudantes tem demonstrado impactos negativos significativos no aprendizado. Estudos recentes indicam que o uso excessivo de smartphones pode afetar habilidades cognitivas como a atenção e o raciocínio, além de competências socioemocionais, prejudicando o foco e a regulação emocional. Além disso, está associada a distúrbios do sono e problemas psicológicos, como ansiedade e depressão, que comprometem ainda mais o desempenho acadêmico. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2023 revelam que 65% dos estudantes da OCDE relatam distrações causadas por dispositivos digitais durante as aulas de matemática, ou com números superiores a 80% no Brasil, acreditem. Além disso, 59% dos alunos sentem-se distraídos por colegas usando esse dispositivo, impactando negativamente o aprendizado. Estima-se que estudantes distraídos possam perder o equivalente a 3/4 de um ano letivo em desempenho em matemática. Mas para que possamos dar mais veracidade sobre o uso desses aparelhos, combinados com a sala de aula, vocês sabem quem eu vou convidar aqui? Será que sabem? Porque se for para falar sobre sala de aula, escola e educação e não convidar o nosso professor Guto Carvalho, seria até um pecado, não é verdade? Guto, vem cá, seja bem-vindo. E aí, minha querida? Estou aqui agora no estúdio. Aqui de frente às Como câmeras você tá? Tudo agora, bem? né? Pois é. Tô bem também. Falar sobre uso de celular em sala de aula é sempre bom, né? E você sabe que é muito bom sempre ter você aqui, né? E você sempre nos bastidores, ele está aqui o tempo todo, Guto que produz todas as nossas pautas, dirige os nossos programas. No Café Consciência. No Café Consciência todo o programa, mas hoje, excepcionalmente, é um programa que você lida no seu dia a dia, Sim. que tem a ver com o seu cotidiano. E eu vou começar com uma pergunta assertiva sobre esse tema. Como você acredita que a proibição do uso do celular na sala de aula pode impactar o desempenho acadêmico dos alunos, do ensino fundamental e médio? Bom, quando a gente vai para a sala de aula, eu acredito que essa tecnologia ela tem duas possibilidades. Ou ela beneficia a educação, ou ela é algo que tira totalmente a concentração do aluno, que atrapalha o aprendizado. E eu acredito que quando a gente fala sobre essa questão de atrapalhar o aprendizado, é o que mais a gente tinha visto, né? Estudantes que durante a aula estavam tirando foto, fazendo selfie, fazendo live, checando mensagem o tempo todo, vendo as redes sociais, e aquilo desconecta o estudante daquele aprendizado. Então, quando a gente vê que esses problemas, né, nos últimos anos tinha diminuído o déficit de aprendizagem dos estudantes, fazendo com que eles estivessem aprendendo menos, os números do Brasil, da educação brasileira, caiu bastante em relação ao uso também desses aparelhos. E acredito que essa lei que coloca em vigor agora tenha melhorado, acredito que vai mostrar resultados, né, a longo prazo, que vai melhorar, sim, a nossa educação. Médio e longo prazo, né? Isso. Exatamente, Guto. Impressionante como as pessoas muito jovens desconhecem
por exemplo, o que é a leitura, o que é a página, o cheiro do livro. Algumas escolas já estão, inclusive, 100% utilizando tudo de forma conectada, né, de forma digital. As interações sociais durante o recreio, durante o intervalo, e isso com certeza trará o impacto a médio e longo prazo. A gente não tem dúvida disso. Uma das grandes memórias afetivas que eu tenho, Guto, da minha infância e adolescência, do meu período escolar, eram as interações que eu fazia com os meus colegas, as brincadeiras. Sim. E, sobretudo, o cheiro do livro, o cheiro do caderno escolar. Ele é diferente, como isso era gostoso. Mas sabe o que podemos falar? Muitos jovens consideram o celular uma ferramenta de aprendizado. Na sua opinião, há formas de equilibrar o uso educativo do dispositivo com a necessidade de manter a concentração das aulas? Eu sempre falo que não existe sombra de dúvidas de que o telefone ele também pode ser algo que desperta a curiosidade do aluno pelo fato de que ele pode ser um instrumento que vai ajudar cada vez mais na melhoria da educação. Eu dou aula em vários lugares aqui na nossa cidade e tem um cursinho específico, né, que é preparatório para o Enem, que os alunos todos são informatizados, todos com tablets, todos com tecnologias. Você manda o material da aula pelo WhatsApp, eles já têm ali qual a sua próxima aula, eles estudam o tempo todo, fazem mapa mental. Porém, eu tenho escolas que os alunos não têm essa tecnologia toda. Então, a gente vê que existe uma melhoria no aprendizado quando os alunos têm esse aporte tecnológico, mas, ao mesmo tempo, aqueles que não têm esse acesso, eles não estão atrasados. Eles não estão em déficit de aprendizagem em relação, porque não tem a tecnologia, porque a gente busca outras metodologias. Então, isso calha bastante de que o telefone, né, o aparelho celular, ele pode beneficiar quando ele é bem utilizado. Então, o professor tem que ter uma boa metodologia, tudo muito bem organizado, um plano de aula que não vai dar liberdade para o aluno utilizar aquele aparelho, tem que ficar o tempo todo em cima. Então, quando a gente fala de que ele pode ser um ponto positivo para a aprendizagem, depende muito, Vanessa, do professor. Tá? Porque é o professor que tem que direcionar o estudante, tem que levar ele para que ele tenha o caminho correto para pesquisa, para utilizar aquele aparelho. Porque, pelo contrário, se não tem um plano muito bem organizado, essa aula vai ser ladeira abaixo. Não vai dar certo. Não vai. Exatamente. Nós precisamos saber dosar o uso da tecnologia, porque ela veio para ficar e ela veio a nosso favor, para nos auxiliar em várias demandas do nosso cotidiano, sem sombra de dúvida. Mas para você, Guto, quais os desafios os professores enfrentam na aplicação dessa lei, efetivamente, dentro das escolas, especialmente no que diz respeito à aceitação dos alunos e dos pais? Agora eu vou falar por mim, né? Porque eu tenho certeza que deve ter algum aluno meu vendo esse programa. E, assim, a maior dificuldade hoje é a não aceitação do aluno em relação à lei. Porque eles sabem, né? No estado de Goiás a gente tem alguns benefícios que os alunos recebem, que é uma bolsa que o próprio estado beneficia os alunos, no valor, se eu não me engano, de R$100 e poucos. Mas se o estudante for advertido 2 vezes com o uso do celular em sala de aula, ele não recebe essa bolsa. Então, o que nós temos de mais problema é o enfrentamento. É o aluno que não quer entregar o celular, é o aluno que ele está com o telefone debaixo da mesa ali, ou ele abre a mochila, finge que está pegando alguma coisa, ele está mexendo no celular, e nós temos a autorização de pegar aquele celular e entregar na direção. E aí a direção decide se entrega no final da aula ou só entrega somente para os responsáveis. E meus alunos sabem que eu sou o professor que tomo mesmo o celular, independente, tem professor que tem medo de pegar, de colocar a mão, porque, gente, a gente vê um filme, você gosta muito de ver filmes, gosta de ler livro. Se nós estamos conectados ali, né, vendo um filme ou lendo um livro, e a gente pega o telefone... Você perde a cena. Perde tudo, perde a imaginação. Agora, imagina um estudante que está na formação de conhecimento, desenvolvimento cognitivo dele, ele está ali aprendendo uma disciplina de ciências, biologia, e aí ele pega o telefone. Ele desconecta totalmente da aula. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E olha, pais, observem, né, o comportamento dos seus filhos, como eles utilizam essas telas, porque o que ele faz em casa, geralmente, é o que ele replica em sala de aula. Tá aí, uma dica muito importante, viu? Agora vamos conhecer de perto como está sendo a aplicação dessas leis nas escolas municipais, analisando os desafios enfrentados por gestores, além dos impactos dessa medida no ambiente escolar. Então, a nossa reportagem da TV Sudoeste foi até as escolas municipais para ver essa realidade de perto. Vamos assistir? Na rede municipal de ensino, as nossas crianças são crianças pequenas. Eles não usam tanto esse celular nas instituições escolares, mas agora com essa nova lei,
A criança pode levar o telefone para a escola, ele vai na mochila, vai desligado, precisou de ligar para a mãe, precisou de falar com a mãe, na saída, ele pode pegar o telefone. Se a professora precisar de utilizar esse telefone como ferramenta educacional, ela vai solicitar dos pais para que leve esse telefone para poder fazer um trabalho dentro de sala de aula. Mas dentro da sala de aula e nos intervalos, não será permitido o uso do celular. Mas, em contrapartida, a criança pode levar o telefone para a instituição escolar. As crianças são mais suscetíveis a problemas de visão pelo uso excessivo de telas, devido ao fato de seus olhos ainda estarem em desenvolvimento. Essa exposição prolongada pode resultar em fadiga ocular, ressecamento e até miopia precoce, dificultando a concentração e a assimilação do conteúdo escolar, o que impacta diretamente no aprendizado. Bom, e assim, Guto, vamos finalizando o nosso primeiro bloco. Várias reflexões importantes desse tema de hoje, que é o uso do celular em salas de aula. Mas não saiam daí, viu? Nós vamos para um breve intervalo e na sequência voltamos com mais informações para vocês. Guarda aí que a gente já volta. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta com o programa Pausa. E no programa de hoje estamos debatendo um tema muito relevante: o uso do celular em sala de aula e seus impactos no aprendizado dos estudantes. E para enriquecer essa conversa, contamos com a presença especial do meu amigo Guto Carvalho, que saiu dos estudos do Café Consciência, lá da Casa do Sabor, para compartilhar as suas perspectivas e análises sobre esse assunto. Fique com a gente porque tem muita informação pela frente. Guto, agora temos a ajuda de um psicólogo, Rafael Alves. Ah, que bom, precisamos mesmo, né? E ele é psicólogo e fez questão de nos responder algumas questões sobre essa relação dos jovens, né, no contexto escolar, e o uso dessas ferramentas tecnológicas. Portanto, Rafael, seja muito bem-vindo. Eu já vou te perguntando, como o uso excessivo do celular pode afetar a saúde mental de jovens em período escolar, especialmente em relação à ansiedade e a dificuldade de concentração nas atividades acadêmicas? Olá, Vanessa, como vai? É uma ótima pergunta e realmente o uso excessivo de celulares pode sim aumentar o nosso nível de ansiedade e abaixar nosso nível de concentração. A exposição constante a redes sociais e notificações, né, pode aumentar a comparação social. Porque no mundo virtual as pessoas são muito perfeitas, né? Só mostram o que elas querem mostrar. E às vezes a nossa vida não está tão interessante assim, não está tão perfeita desse jeito, o que pode gerar uma insegurança e estresse, além da própria frustração de não conseguir ser tão perfeito assim. E essa necessidade também de estar sempre conectado, né, pode levar a uma hiperestimulação cerebral. Porque no mundo virtual as informações são muito rápidas e muito excitantes, muito interessantes. E na vida real, às vezes, não é desse jeito, né? As informações são talvez um pouco mais lentas, as atividades não são tão interessantes assim. E quando a gente vai fazer essa troca, sair do mundo virtual para o mundo real, acaba criando uma dificuldade, né, de manter o foco nessas tarefas e fazê-las com qualidade.
O sono também é prejudicado, né? Porque já que o uso prolongado de telas, e não necessariamente só celular, mas telas de modo geral, abaixa, reduz a nossa capacidade de criar melatonina. E a serotonina ela é muito importante para ter um sono, um descanso muito mais reparador. E esses fatores todos combinados, né, criam um ciclo de ansiedade, né, e queda, consequentemente, também no desempenho escolar. Guto, e como são os jovens nas escolas? Essa questão relacionada à ansiedade. Nossa, Vanessa, esse tema é até, assim, quando eu entrei pós-pandemia, que a gente volta para a escola, que a gente volta para a sala de aula, era um dos elementos que mais me assustava, era estudantes com crise de ansiedade. Era todos os dias, em torno de 5 a 10 estudantes que estavam tendo crise de ansiedade dentro da escola, e aquilo me assustava. Eu falava, gente, como assim, né? Por que isso está acontecendo? E eu vejo que agora, com a diminuição do uso do celular, isso tem diminuído bastante. Do começo do ano até agora, não é tão comum mais a gente ver alunos que estão tendo crise de ansiedade. E aí, como o psicólogo nos auxiliou nessa temática, as telas, né, o uso de aparelhos tem influenciado também nessa questão das crises de ansiedade e atrapalha também a saúde mental dos estudantes. Então, é o que a gente tem observado uma melhoria nesses últimos meses. Que bom. Mas será que existem algumas estratégias? Vamos perguntar para o Rafael? Rafael, quais estratégias psicológicas podem ser adotadas para ajudar os jovens a gerenciar o uso do celular de forma saudável, evitando prejuízos no seu desenvolvimento emocional e no desempenho escolar? Bom, para melhorar o relacionamento dos nossos jovens com o mundo tecnológico, algumas estratégias podem ser utilizadas. Por exemplo, definir horários específicos para o uso do celular. Então, durante o horário de estudo, deixar o celular ali sem te interromper, sem as notificações. Também criar um autocontrole digital. Hoje temos diversos aplicativos que monitoram e regulam o uso das telas, o uso do celular, para que a gente não exceda. Também criar um espaço livre de telas. Eu sei que é muito difícil, mas também tem essa dificuldade às vezes. Mas durante as refeições, tirar o celular, talvez seja uma forma interessante, mas principalmente durante a noite, né? Antes de dormir um pouco, talvez fazer alguma outra atividade que não seja o uso de telas. Também desenvolver, né, atividades offline, né? Hobbies, interações presenciais, talvez sejam mais interessantes em alguns momentos. Fazer atividades ao ar livre, né? E também trabalhar uma regulação emocional, por exemplo, técnicas de respiração, técnicas mindfulness, que seria viver o presente, viver o aqui e agora, de uma forma mais integral e plena. E claro, né, se tiver uma dificuldade muito grande de reduzir esse uso de telas, começar a se tornar, de certa forma, um vício, talvez seja interessante buscar uma ajuda profissional, né? E eu acho que com essas estratégias, com uma relação mais saudável com o mundo tecnológico, podemos ter um melhor desempenho escolar, mas principalmente, né, um maior equilíbrio emocional. Eu tenho a convicta certeza que a lei que impede o uso de celulares dentro das escolas é um importante avanço para um ambiente educacional, promovendo uma maior concentração dos alunos nas atividades escolares. Ao restringir o acesso a dispositivos móveis, a medida ajuda a reduzir as distrações e o impacto negativo da tecnologia no aprendizado, incentivando a interação direta com o conteúdo e com os colegas. Além disso, contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, criando um espaço mais focado para o crescimento intelectual e pessoal dos estudantes. Guto, agora precisamos ver como as escolas estaduais que são responsáveis pelo ensino fundamental 2 e ensino médio estão adotando essa imposição da lei. Vamos assistir? Nós já tínhamos no estado de Goiás uma recomendação, né, do governador que era para limitar o uso do celular nas escolas. Só que assim, os meninos sempre ainda utilizavam na hora dos intervalos, dos jantares, que aqui é um CEPI, né, do almoço também. Só que neste ano, como veio a lei, nós entendemos, junto com a equipe pedagógica da escola, que esse momento nós precisamos limitar realmente o uso. Não gosto dessa palavra, mas a palavra é proibir, né? Proibir mesmo o uso do celular em qualquer ambiente da escola. Vocês viram a fala da gestora? Cristiane, eu também tenho uma aversão à palavra limitar, porque criar um limite seria algo imposto, que não podemos mudar, mas podemos sim diminuir o acesso, fazer com que haja mais interação entre os jovens estudantes e até mesmo com os professores. Mas, agora, falta ver como os jovens estudantes estão sentindo essa lei no dia a dia.
Vamos ver como a Kênia, um estudante do primeiro ano do ensino médio, está vivenciando esses dias longe da tecnologia? No começo está sendo um pouco complicado, mas agora está melhorando, porque antes o povo era só em tela, ninguém conversava com ninguém, o almoço era só em tela, para lá e para cá. Sala de aula também era muito confusão por causa de telefone. Aí agora, como que está sem telefone, o povo quer jogar agora mais na janta, por exemplo, ontem pegaram Uno, dominó, jogos, brincaram todo mundo lá, jogaram futebol, vôlei. Então está sendo uma coisa nova para a gente. O povo está se enturmando mais, é bom para as atividades na sala de aula, que está melhorando muito, e também na hora da janta, no café da manhã, no almoço, porque está tendo mais enturmação. O povo consegue estar mais juntos. É complicado, mas depois vai se acostumando. Agora, com a restrição do uso de celulares nas escolas, os estudantes estão se relacionando mais entre si, criando uma interação mais espontânea e verdadeira, o que foi dito pela estudante Kênia. Eu tenho certeza que as conversas fluem com mais naturalidade, as trocas de experiências se tornam mais frequentes e as relações sociais são mais fortalecidas, algo que antes era dificultado pela presença constante dos celulares, que muitas vezes isolavam os alunos dos seus próprios mundos virtuais. Agora está sendo substituído por momentos de convivência real, essenciais para o desenvolvimento pessoal e para a construção de vínculos afetivos e um aprendizado coletivo. Guto, como a escola tem sentido essa aplicação da lei? Nossa, a gente tem sentido, assim, uma presença de liberdade. Porque quando a gente fala sobre o uso desses aparelhos, os estudantes têm ficado presos naquele telefone, né? E como você disse aí, os alunos agora no intervalo, eles conversam, eles brincam, né? Na escola, a gente tem buscado mais jogos, a gente teve uma compra de vários jogos de tabuleiro, outras bolas. Os alunos fazem clube de dança durante o intervalo, a gente tem 1 hora de jantar na escola integral. Então, a escola é toda diversificada com espaço para que eles possam interagir. Isso tem acontecido. Outra coisa, Vanessa, que a gente tem que destacar é a aproximação dos responsáveis da escola. Porque antes, quando o aluno tinha uma dor de cabeça, tinha um problema de saúde dentro da escola, ele pegava e mandava mensagem direto para os pais. O pai chegava na escola, ué, o que você está fazendo aqui? Ah, vim buscar meu filho. Mas como? Ele me mandou mensagem. Agora não. Pro estudante que está passando mal, está com algum problema, ele tem que ir na secretaria, a secretaria entra em contato com os responsáveis. Então, essa aproximação retorna para a escola, entre a escola e os responsáveis. Então, a gente tem sentido, assim, a presença da liberdade dentro do espaço de ensino. Que bom, Guto. É bom saber disso. E é isso. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu que agradeço mais uma vez. Por você ter contribuído em mais um programa tão importante, tão profundo e com uma discussão necessária, o qual você, com certeza, se desdobrou para essa construção hoje. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. É muito bom falar sobre o que eu trabalho todos os dias, né, do meu trabalho. Só que agora eu vou me despedir de você, que eu tenho que ir lá para Casa do Sabor, porque no próximo bloco tem o quê? Próximo bloco tem Café Consciência. Bom, então vocês fiquem aí que daqui a pouco a gente retorna com o Café Consciência. E vocês viram que bloco bacana, né? Rafael, psicólogo, a Kênia contribuiu conosco e lá na Casa do Sabor, o Café Consciência, o Guto vai continuar com esse bate-papo. Aguentem aí o breve intervalo, fiquem com o Momento Parceiro e a gente já volta. Eu tô aqui na Empório e vou mostrar para vocês uma marca que eu amo de suplemento, que é uma das minhas queridinhas que a gente tem aqui, que é a Essential. É uma marca super comprometida com a lista de ingredientes do jeito que a Nutri ama e tem uma variedade de encapsulados. A gente tem opções de proteínas também, de whey protein, proteína vegana, proteína do colágeno, além do beef protein, que é a proteína da carne. A gente tem muitas opções de ômega 3, colágenos para as articulações, para a pele, para as unhas, né? Nós temos também várias opções de ativos para memória, concentração, para o estresse, além de achocolatado, Chocoqui, que é uma ótima opção para a gente substituir aquele tradicional rico em açúcar, chocolatado vitaminado para as crianças. Nós temos também pré-treino, creatina, várias opções. Então, para você poder fazer sua suplementação de forma super saudável e segura, com a Essential aqui na Empório Casa Verde.
Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Na Lavi Clinic, com a doutora Graciana Vilela, tecnologia e cuidados se unem para realçar sua beleza. Descubra o poder dos nossos tratamentos com os lasers Fotona e Quanta, com Ultraformer MPT e radiofrequência EndMed. Resultados incríveis para a sua pele e corpo. Em nosso spa capilar, devolvemos saúde e vitalidade aos seus fios e couro cabeludo. Agende sua avaliação. Cuidar de você é a nossa especialidade. Lavi Clinic. Beleza e bem-estar em cada detalhe. Olá pessoal de casa, gente, que programa bacana, inclusive estava lá no estúdio, vim correndo aqui para Casa do Sabor para falar que a partir de 2025, gente, esse ano entrou em lei, né, entrou em vigor a lei que impede o uso de celular dentro das escolas, uma medida muito adotada para melhorar o ensino-aprendizagem, para reduzir as distrações dentro de sala de aula. E, gente, nós sabemos que o uso excessivo de dispositivos móveis pelos estudantes vinha sendo apontado como um dos fatores que prejudicaram a concentração dos estudantes, o engajamento nas atividades pedagógicas. E com essa nova lei, com esse novo momento, a expectativa é que os alunos, no decorrer desses anos, possam se dedicar cada vez mais ao ensino-aprendizagem, interagir de forma mais ativa com professores e até mesmo com os colegas dentro do ambiente de ensino, sem a interferência do celular, sem a interferência do aparelho móvel, sem a interferência das redes sociais e suas notificações, viu? Então, diversos estudos, pessoal, no decorrer do desenvolvimento científico, demonstraram que a presença do celular na sala de aula compromete significativamente o aprendizado do estudante. Então, isso dificulta a assimilação de alguns conceitos, conteúdos, reduz a produtividade do estudante dentro da sala de aula. Além disso, o uso inadequado desses dispositivos favorece a dispersão e até mesmo o cyberbullying, que é algo que nós buscamos erradicar nos dias de hoje. Então, ao limitar o acesso dos estudantes ao uso dos celulares, durante o período escolar, durante o uso em sala de aula, a lei busca resgatar a dinâmica da aprendizagem presencial, incentiva a leitura, a escrita, o pensamento crítico, sem depender totalmente das telas digitais. Bom, e para que nós possamos refletir um pouco mais sobre essa questão do uso do celular em sala de aula, das tecnologias, da comunicação, nós temos a nossa dica literária aqui no Café Consciência. O livro é A Se Graham Bell Falasse. Sim, esse é a dica literária de hoje, porque muitos pais se veem em situações muito delicadas durante a educação dos filhos. Então, os maiores desafios hoje da geração atual é controlar o uso dos smartphones e até o próprio tempo em frente às telas. Então, por vezes, pai ou não, a mãe se culpabiliza por passar muitas horas longe de casa e quando chega em casa quer agradar o filho, deixa e abusa do dispositivo eletrônico, deixa abusar aí das telas. Mas qual é a medida certa entre essa relação? Então, no livro A Se Graham Bell Falasse, é um livro de fácil leitura, Para os pequenos aí, a escritora Viviane Viana vai dizer o seguinte: nós temos a oportunidade de abordar o tema de uma forma muito lúdica e divertida com os pequenos. Então, a autora, Viviane Vieira, que é mestre em educação, escreveu esse livro para apontar como as tecnologias interferem no cotidiano de crianças e jovens estudantes e como nós podemos intervir para diminuir, para que eles tenham um uso menor das telas. O livro, pessoal, A Se Graham Bell Falasse, ele vai tratar do uso dessas telas muito bem-humorado. E claro, ele não vai colocar o celular, os smartphones como vilões, mas sim como empecilhos que nos dificultam o aprendizado. Bom, e eu vou ficando por aqui no Café Consciência de hoje, alertando você que diretamente da Casa do Sabor nós temos um cone trufado de prestígio, inclusive esse aqui eu tô achando que eu vou levar pra casa, mas sabe o que acompanha bem com chocolate? Um cafezinho diretamente aqui da Casa do Sabor.
Eu vou ficando por aqui. Vanessa, continua o programa de hoje que tá incrível, tá? Até breve, pessoal. Como o Guto nos disse no Café Consciência de hoje, o uso do celular em sala de aula, quando bem administrado, pode ser uma ferramenta valiosa no processo de aprendizagem. Com acesso à internet, a aplicativos educativos e plataformas digitais, os alunos podem enriquecer o conteúdo das aulas, realizar pesquisas rápidas, interagir com materiais didáticos atualizados e até participar de atividades e discussões online. Em muitas situações, o celular pode potencializar o aprendizado, tornando-o mais dinâmico e interativo, especialmente quando os professores incorporam o uso de tecnologia no planejamento pedagógico. No entanto, quando o celular é utilizado de maneira inadequada, pode se tornar um grande obstáculo ao ensino e à concentração dos estudantes. As distrações provenientes das redes sociais, jogos e outras atividades não relacionadas ao conteúdo escolar podem prejudicar a capacidade de foco dos alunos. A tentação de verificar notificações e interagir com os aplicativos durante as aulas acaba comprometendo a qualidade do aprendizado, desviando a atenção do conteúdo que está sendo apresentado. Portanto, é fundamental que as escolas e educadores estabeleçam regras claras sobre o uso do celular em sala de aula, para garantir que ele seja um aliado no processo de aprendizagem e não uma distração. A chave está no equilíbrio. Com a orientação adequada, o celular pode ser uma ferramenta eficaz para apoiar o ensino, mas quando mal utilizado, pode impedir o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. E com isso, vamos para mais um breve intervalo, encerrando o bloco do Café Consciência. Mas não se preocupem, porque logo em seguida teremos um momento Comer Bem Faz Bem. Fiquem ligados, teremos dicas valiosas para cuidar da sua alimentação e, claro, melhorar o seu bem-estar. Só uma breve pausa e eu já volto. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equiflamóveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equiflamóveis, qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Vanessa, a Páscoa já chegou aqui na Empório Casa Verde, mais um ano super saudável. Olha quantas opções a gente tem para você consumir ou para você presentear aquela pessoa que você tanto ama de forma saudável. Vem comigo que eu vou te mostrar as nossas opções. Começando pela Vega Nutris, que é a nossa marca parceira de todos os anos, que esse ano nós temos 4 versões de ovos de Páscoa. Esse aqui para criança, que é um chocolate 42% cacau, adoçado com açúcar de coco. Esse aqui também é um dos queridinhos, que é o Chocodu com coco. Ele imita aquele chocolate prestígio, mas uma versão, claro, super saudável. Esse daqui é o chocolate caramel, uma versão também com flocos de arroz no meio, com chocolate 70%. E esse aqui é um sabor super especial, novidade para esse ano, que é o sabor banana.
com um chocolate 35% cacau. Então, para aquela pessoa que gosta de um saborzinho mais suave do chocolate, essa aqui é uma opção ideal. Tô doida para experimentar esse daqui, Vanessa. E lembrando que este ano, se você levar qualquer ovo dessa marca Veganuts, você está concorrendo ao Flip ou Joca. Nós vamos sortear no sábado antes da Páscoa. E lembrando que todos os ovos de Páscoa da Veganuts são totalmente livres de leite e derivados. Então, para aquela pessoa alérgica, é um produto ideal e também ele não tem glúten na composição. Nós também temos esse ano, Vanessa, os ovos de Páscoa da Raoma em 4 sabores disponíveis. Vou mostrar cada um para você. Esse daqui é o sabor chocolate com creme de caramelo salgado no recheio, totalmente livre de lactose, assim como todos os outros da Raoma e não tem açúcar na composição. Esse daqui, ele é duo, metade dele é chocolate branco e metade dele é chocolate preto e ele é recheado com creme de avelã. Esse daqui é de chocolate ao leite, chocolate preto e recheado com creme de pistache. Esse daqui também é mais uma opção de pistache, que é a castanha queridinha do momento e na casca branca. E também nós temos várias opções para você presentear com as nossas cestas. Olha que lindo! A gente pode colocar o ovo de Páscoa que você desejar e rechear com mais chocolate ou doces. Lembrando que tudo saudável, como tudo aqui na Empório Casa Verde. Vocês viram que nós trouxemos mais uma ideia, mais uma dica deliciosa para você, para fazer do seu dia a dia uma maneira saudável e muito gostosa, para cuidar de si, fazendo boas escolhas alimentares. E é claro, você encontra tudo isso lá no Empório Casa Verde. Chegamos ao final de mais um programa Pausa e o tema de hoje foi de grande importância, a proibição do uso do celular dentro da sala de aula. Discutimos como essa medida pode ser um aliado no combate às distrações e no incentivo à interação real entre os estudantes, além de promover um ambiente de aprendizado mais focado. O celular, quando usado de forma inadequada, se torna uma barreira ao desenvolvimento acadêmico e social dos jovens. E é essencial que se estabeleça limites para garantir que o ensino não seja prejudicado. Em um mundo cada vez mais conectado virtualmente, é fundamental resgatar a importância das conexões reais que vão além das telas. Como bem afirmou o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida, onde as relações se tornam cada vez mais efêmeras e superficiais. A desconexão do mundo digital, especialmente dentro do ambiente escolar, proporciona aos jovens a oportunidade de se relacionar de forma mais profunda e verdadeira, criando laços que são essenciais para o seu crescimento pessoal e acadêmico. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje e quero reforçar a importância de refletir sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. O programa Pausa volta na próxima semana com mais temas necessários para o nosso dia a dia. Até lá, continuem conectados às verdadeiras relações humanas, que são a base de um aprendizado mais saudável e significativo. Um beijo, um abraço carinhoso e até a próxima semana no nosso encontro aqui na TV Sudoeste. Se cuidem! Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.